E fala aí, machos e machas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo para vocês, né, um review dos lápis Marco Renoir, né? Lápis de cor de 120 cores, muito top, que eu adquiri recentemente. E eu vou estar trazendo esse review aqui para vocês, falando tudo sobre eles, pontos positivos, pontos negativos, o que eu achei sobre eles, o meu veredito final, tá? Se vale a pena comprar esses lápis e tudo mais. E para esse vídeo eu trouxe um desenho aí bem top, né, do Toji Fushiguro, em um estilo meio semi-realista aí, que eu não fazia há um tempo. E é um estilo que eu curto bastante e eu vou estar trazendo para vocês para fechar o ano com chave de ouro, né? Porque talvez esse estilo seja o meu último desenho aí do ano. Então é isso, pessoal. Eu queria fechar com chave de ouro. Eu vou ficar por aqui. Espero que curta um vídeo, comente o que achou aí no final. E é isso. Valeu, falou, é nóis. Antes de tudo, eu queria lhes informar que neste desenho aqui eu estou usando uma canção de 200 gramas texturizada, galera, porque eu achei que ficaria melhor nessa folha aqui para fazer um desenho semi-realista, pois minha pintura normalmente ela já sempre puxa para um lado assim mais liso. Eu queria deixar um pouquinho de textura nesse desenho, tá? Então eu optei por utilizar essa folha, e eu senti que ficaria melhor nela e realmente ficou. E logo após o final desse desenho aqui, né, do personagem também, no final do vídeo, eu vou estar trazendo aí para vocês, né, uma demonstração dos lápis, mostrando a caixa e tudo mais que vem nela, e o quanto de lápis consumiu também, né, nesse desenho aqui. Eu deixei para gravar justamente quando eu terminei esse desenho, que foi para vocês terem uma ideia do quanto consome. E esse desenho aqui ele puxa um pouquinho mais por exigir muito da técnica de semi-realismo, né, que acaba comendo muito lápis, pois é uma mescla de umas técnicas tanto realista quanto meio que mangá, é um meio termo entre os dois aí, né? E eu também vou estar fazendo a tabela de cores lá no final desse vídeo. Então, se você quiser assistir, espera até o final e dá uma olhadinha lá. E vamos lá, eu vou começar falando aqui dos pontos positivos do lápis, tá bom? Eu vou estar dando uma nota para cada critério, tá bom? De 0 a 10, sobre o que eu achei. E eu vou começar aqui pela maciez do lápis. A maciez eu já dou uma nota 9, beleza? Pois eu achei a maioria dos tons bem oleosos assim, são bem macios, bem bacana de estar trabalhando, não tive muita dificuldade. Alguns lápis são mais secos, tipo uns tons de verde, como de costume, muitos são assim. Porém tem uns tons de verde que ainda assim são oleosos, tá? São bem legais de estar trabalhando. Mas além disso, eles não são só lápis oleosos, tá? Eles têm um bom balanço aí entre maciez e secura na ponta dos lápis. Vocês podem observar isso aí enquanto eu passo alguma base em alguns pontos aí do desenho, vocês vão ver que ele começa meio esfareladinho. Porém, aos poucos, como vocês podem ver, eu vou passando outras cores, ele vai dando uma mescla a mais e começando a assumir mais aquele tom oleoso, principalmente quando você vem com os tons mais claros por cima das sombras, tá? Esmagando mais aquilo. Você vai conseguindo observar que eles vão ficando bem lisos, assim, uma textura bem legal, tá? Bem oleosa. Porém, eu percebi que dá para você variar e fazer uma técnica também mais porosa, caso você curta um estilo de técnica aí de pintura que deixe mais poros ainda. Então isso é bem legal desses lápis. Um segundo ponto positivo aí seria o pigmento do lápis, né? E eu já vou adiantar aqui que o pigmento eu dou uma nota 10, porque nenhum tom desses lápis aí eu achei morto. Eu não, tipo assim, vi nenhum tomzinho daqueles que normalmente são mais mortos, como por exemplo uma areia e tudo mais. Até esse tom ele é mais vivo, beleza? E vibrante. Todas essas cores aí elas são vibrantes e muito legais de estar trabalhando, pois deixa o desenho assim com uma cara que até que parece que eu usei uma base de marcador. Isso me surpreendeu bastante, foi uma coisa que eu gostei muito desses lápis.
E terceiro ponto positivo, a mescla. A mescla de cores desses lápis é muito boa. A mistura deles é excelente, tá? Poucas cores são complicadas aí de estar misturando. Não tem nada muito complicado, assim, muito difícil, pra falar a verdade. É bem de boa, pois, tipo assim, normalmente tem alguns tons de verde, né? Ou outros tons aí de marrom que são mais secos e mais difíceis de estar trabalhando. Porém, nesses lápis não. Eles são bem legais, tá? De misturar. Não tive nenhuma dificuldade com isso. Fui super de boa ali, e isso porque é a primeira vez que eu tô usando esses lápis, né? Imagina quando eu tiver um domínio melhor com eles, né? E conseguir extrair mais ainda do potencial desses lápis. Agora vamos à resistência do lápis. Eu também vou dar um 10 para a resistência desses lápis, tá? Pois a construção deles você já percebe assim que é de uma madeira muito boa. É de um peso excelente, tipo assim, é bem balanceado, como já dizia o Thanos, nem tanto para um lado nem tanto para o outro, é um balanceamento perfeito. E essa ponta também é muito resistente. Eu apontei eles aqui com um apontador de manivela e não quebrou, tá? Que normalmente alguns lápis quebram e esses não quebraram, e eu apontei muitas vezes. Eu também apontei eles com estilete e também não quebrou, beleza? E para vocês terem uma ideia da resistência da ponta desses lápis, 2 caíram aqui enquanto eu desenhava. Acontece esses acidentes de vez em quando, né? Mas o importante é que a ponta não quebrou, galera. Então esses lápis realmente são resistentes. Eu não tô falando isso da boca para fora. Agora falando sobre a dificuldade do lápis, né? Eu vou dar uma nota 7 aqui, pois eu não achei tão difícil assim. Mas ao mesmo tempo eu também não achei tão fácil. Eu acho que é uma nota justa para se dar esses lápis, né? Apesar que eu já tenho uma experiência com lápis de cor e tudo mais, então eu posso ter tido um desempenho um pouquinho melhor e tudo mais, sem querer me achar nem nada. É só pela experiência mesmo e controle com lápis de cor que eu já tenho. Então algumas pessoas que pegarem esse material talvez achem um pouquinho complicado no começo, mas vai se adaptar bem rápido, é bem tranquilo de estar utilizando eles, beleza? E bom, esses daí basicamente foram os pontos positivos que eu tinha para falar sobre o lápis. Eu também queria agora só deixar algumas informações extras de opiniões minhas, né? Como por exemplo sobre o preço. Nesses lápis aí eu paguei R$490 pelo Mercado Livre, galera. E pela qualidade que eles me entregaram, eu achei que valeu super a pena. E também pela quantidade, né? 120 lápis de cores, não são poucas cores. Dá para trabalhar muito bem, sem necessidade de estar precisando de outros tons que não vai vir nessa caixa. Pois vem todos os tons que você precisa, acredite. E também sobre o que eu achei agora sobre a pintura, né? Eu tive um bom resultado com a pintura aí, né? Esse desenho ele tem partes aí que pega áreas mais porosas, né? Que eu preciso deixar ali com uma textura um pouquinho mais porosa para passar a sensação de semi-realismo. E também áreas que vocês podem observar aí que são mais lisas no desenho. E esses lápis aí tiveram um bom desempenho em ambas as áreas, né? Então eu acredito que ele tem um bom desempenho também, tanto para a pintura blocada quanto para a pintura de degradê. Então pode ficar tranquilo, seja para qual for a finalidade que você pretende utilizar esses lápis, ele vai suprir suas necessidades. MHzinho. Eu não me importo com ninguém, eu só quero saber dessa grana, porque eu sou assassino de xamã. Não pode ser esse clã, eu atiro com a Glock, com a minigun. Mas sem energia, eu tenho a mãe. Tive feiticeiro, criou uma maçã. Eu sou imbecil, isso é partido. Se você satura, porra, baby, só assina meu cheque, ele cama. Mas como nem tudo são flores, né? Esses lápis eles também têm alguns pontos negativos que agora eu vou estar falando sobre eles. O primeiro ponto negativo aqui é que ele solta muito resíduo. Sabe aqueles pozinhos, aqueles ceras de lápis? Então eles soltam bastante dessas ceras. Vocês podem observar aí no desenho, no processo que eu costumo limpar bastante, né? Como vocês podem ver, que é justamente porque eles soltam bastante desses resíduos aí. E se você não tomar cuidado, pegar e passar a mão por cima desses resíduos para outra área, aí vocês podem acabar criando uma manchinha no seu desenho. Então tem que tomar cuidado com isso. Segundo ponto negativo seria a cor indicativa que vem no designer do lápis. Sabe essa cor que vem neles aí, né, no designer, no caso nessa parte de cima do lápis que tem tipo a cor indicativa? Então, essas cores indicativas não são muito precisas, então por isso que é importante você fazer uma tabela de cores, tá? Para você ser mais assertivo na hora de fazer o seu desenho e saber qual tom é realmente qual. Isso também é ruim para fazer alguns detalhes que exigem mais precisão, né? Porém esses daí não são tão complicados assim quanto um Prismacolor da vida, que você faz realmente uma linha e a ponta já some. Esses daí não, até que dá para fazer de boa alguns detalhes sim, porém eles ainda assim consomem um pouquinho, vai derretendo ali, tá?
produto é totalmente adaptado. Corto fatia, degolo, eu estraçalho, mano, eu picoto esse otário. Eu sempre atiro na cabeça pra sua surpresa, por que cê tá assustado? Deve ser a presença, e se eu tô aqui é que o tal Satoru foi obliterado. Coloquei o maior chamana defensiva, o Satoru vai virar jante. Lance invertida do céu, utilizo isso pra anular sua confiança. E além disso, isso é também um pouquinho ruim para quando você precisa fazer detalhes com precisão, né? Que você faz um traço e já precisa meio que apontar o lápis de novo. Até que esses não são tão ruins assim, tá? Tipo assim, não é como o Prismacolor que você faz uma linha realmente e já tem que apontar o lápis de novo para deixar bem fininho e fazer outro detalhe fino. Esses daí não são tão assim. E agora chegamos no quarto e último ponto negativo desses lápis, que seria que eles não têm resistência à luz. Como assim? É porque normalmente lápis profissionais eles têm uma resistência à luz, tá? Raios UV, e esse daí não tem. Mas isso não é nada demais, tá? Nada que não seja resolvido com verniz. Então recomendo você passar o verniz no seu desenho para preservar mais a coloração dele e durar muito mais, beleza? E o meu veredito final sobre esses lápis é... vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena, pois alguns tons aí também são mais pigmentados até do que Prismacolor, para vocês terem uma ideia. Então vai deixar o seu desenho muito vivo, e eu curti muito esse desenho que eu fiz com eles, beleza, pessoal? E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis! E bom, trazendo agora aqui pra vocês, né, a caixa que veio os lápis. Foi essa daí, uma caixazinha de lata, tá? Bem da hora, bem construída. Ela veio com poucos amassados aí por conta do transporte do correio, mas nada demais, e nem prejudicou também os lápis de cor, tá? Tá bem de boa. E ela vem assim, ela vem com alguns folhetinhos aí, com algumas informações sobre os lápis, como foi feita a construção e uma nomenclatura ali das cores e tudo mais, com seus números e os nomes. Vem também com essa proteçãozinha ali para as pontas, tá? Não serem prejudicadas, acredito que no transporte. Isso é bom, que eles são bem cuidadosos, mostra que eles são bem cuidadosos com a embalagem. E aquela tabelinha de cores que eu vou estar fazendo logo a seguir, depois desse vídeo. Vem com essas 3 palhetas aí, tá? 3 partezinhas de lápis de cor. Podem ver que vem muitas cores mesmo, tá? E como vocês podem ver, como eu disse no começo do vídeo, eu mostrei aqui o quanto de lápis consumiu só nesse desenho. O preto e o branco principalmente aí, né? Porque são os lápis que eu mais utilizo nas minhas colorações, que minha técnica é toda em volta deles. É basicamente isso, uma caixazinha bem construída, né? Com a devida proteção para as pontas e tudo mais, e a tabelinha pra gente fazer ali só beleza. E também vem esses apontadorzinhos aí, que eu provavelmente nem vou usar, mas tá ótimo. E é isso aí, e agora vamos seguir para o preenchimento da tabela de cores. E você me pergunta, por que é importante fazer esse preenchimento da tabela de cores, Draw Arts? Bom, basicamente é para você ter uma ideia melhor de qual é realmente o tom de cada lápis, tá bom? Pois essa cor indicativa que vem no designer aí, como eu disse antes, não é muito precisa, não é idêntica ao que seria a tinta dos lápis. Então é sempre importante você estar fazendo essa tabela de cores aí para você se basear nela quando você for pegar as cores aí, né, para fazer a pintura do seu desenho e não ter erro, beleza? Também é legal para você ter uma ideia da textura que cada lápis consegue produzir, né? Pois tem alguns lápis, como eu falei, mais oleosos e outros mais secos, então você já vai saber diferenciar isso e também ver a pigmentação do lápis, justamente pela pigmentação ser mais viva em alguns e mais mortinhas em outros. Quer dizer, mortas entre aspas, né? Pois esses lápis, como eu disse antes, é muito vivo e é muito top. E é isso, eu vou ficando por aqui, compartilha com os amigos, dá like nesse vídeo e comenta aí o que você achou desse estilo de vídeo, bem editado, né? Deu um trabalhinho, mas valeu a pena, gratificante no final, tá vendo aqui como é que ficou o resultado. E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo.
chegar.